usa, né, o computador, fica mais fácil, melhora a qualidade da aula, para poder acompanhar em material, sempre oriento. Deixa eu desligar aqui. Boa noite a todos, formalmente. Nós estamos gravando a nossa reunião. Eu sou a professora Franciele Rameyer. A gente tem essa disciplina de relações de consumo esse semestre. Já mandei para os líderes de classe. A mamãe está estudando. Eu coloquei lá no AVA, na primeira aula do AVA, as datas das provas. Então, não precisa nem conversar sobre isso, podem ir lá que tá. Passei em PDF também para os líderes as datas das nossas provas. Nós teremos 10 aulas, sem contar com essa, tá? Até o final do semestre, até os exames. Então, deixa eu pegar nossa emenda aqui na minha gaveta. Aqui. Emenda e calendário. Cadê? Eu peguei a emenda, né, institucional de vocês. São 4 unidades de ensino. E tem 3 sessões por unidade. Para ficar mais didático, a gente vai mais ou menos umas 2 unidades por aula, a gente consegue cumprir o conteúdo bem tranquilo. Mas, como eu vou trazer, tipo, artigo, vou trazer peça, bastante exemplo, vocês vão ver que hoje eu vou começar a falar, vocês vão começar já a ter dúvida e a aula não vai embora. Não vai embora, e se eu não dar uma segurada, a gente não termina o conteúdo. Eu não sei se alguém já foi meu aluno aqui. Se não foi, normalmente eu coloco material em PDF, tá? Para vocês acompanhar. Aí eu subo a aula para o YouTube. Pode assistir novamente, se tiver, né? Se o Microsoft Teams permitir, porque não deu certo a última vez, mas eu fiz isso todos os semestres. E coloco material complementar, bastante coisa. Então, assim, sempre fica bem tranquilo. Qualquer dúvida, só está sempre lá no AVA. Qualquer problema de nota, portal, etc., é os líderes, tá bom? Porque eu tenho muitos alunos, então é complicado eu administrar isso no celular. Então, coisas como dúvidas que envolvam o portal, o AVA, nota, pontos, etc. Perdi a parcial 1, exame, segunda chamada, os líderes, eles são o presidente da República e da sala de vocês. Então, é para nos ajudar, para nos apoiar, para ficar mais leve a nossa aula, tá bom? Eu vou abrir aqui. O William tá entrando galera, tem que esperar 10 minutinhos, né, janta? A galera começa aí. Vou pegar daqui. Alguém tá com o Vadimeco aí? Eu vou começar a ementa aqui, mas eu vou começar a mexer, manusear no Vadimeco. Comigo as aulas sempre são de manusear Vadimeco. Eles vão sair... Tem alguns pedindo para a senhora aceitar eles na aula. Eu já aceitei todos que estão aqui. A pessoa possivelmente está no link que não é o meu. Ah, então tudo bem, então, vou falar. Obrigada. Tá? Fala para verificar o link. Na hora que a pessoa entra aqui, meu telefone, sem microfone, que daí faz um bip e eu consigo ouvir entrando. Tá com o som só do meu PC. Tá bom. Obrigada. Tá bom, mas veja lá se conseguiu o colega entrar, senão a gente envia novo link. Vocês, né, os líderes. Ademir, aumentando o coro. E aí, o colega conseguiu entrar? Estou esperando ela responder aqui, professor. Tá bom. Por favor. A gente tem bastante semestres, né? Eu acho que eu não tô com o horário das aulas. Deixa eu ver o WhatsApp aqui, que a galerinha manda mensagem às vezes. Tem algum link? Não sei o que lá, não sei o que lá. Ó, aqui os alunos. Alunos que não estão no grupo da sala, por favor, entrar, porque a prof fica maluca. Sim.
Vou enviar mais um link aqui para uma aluna que me pediu no WhatsApp, tá? Vamos lá. Tchan, tchan. Vou fazer isso porque a primeira aula nossa não tem problema, mas isso aqui é gestão de tempo. Nosso tempo é conhecimento, tá? Vou enviar aqui. Ué? Então, por algum motivo, eu não sabia que a senhorita era líder e não está no meu grupo de líderes, tá bom? Alguém está no AVA, todos os links já e os materiais, eu vou colocar a senhorita no líderes depois. Professora. Oi. Poliana. O líder do quarto semestre agora é o Felipe, viu? Então, esse Felipe entra em contato comigo depois, porque me passaram um contato que eu tenho lá. Quem não é líder e está no grupo que eu coloquei, sai para ajudar, para ficar mais fácil, né? É porque vocês vão mudando o semestre, muda o líder, aí é muita coisa. Quem passa para nós é a Larissa. Sim, sim. É o Felipe Tolcheto agora, quarto semestre noturno. Marcelene Robson entrando aqui. Tem uma a Poliana aqui, que é outra. Mas você está lá no grupo dos líderes, Jorge, você não é mais, é isso? Eu vou dar uma olhada. Eu estou em tantos grupos aqui que não sei nem em qual que eu estou mais, professor. Mas você não é líder mais? Não, do quarto semestre não, só aluno mesmo. Você é de qual semestre? Do quinto? Quarto semestre. Então, se você faz a minha disciplina e é líder, tá certo, tá no grupo. Eu só tenho o grupo dos líderes. Então, eu acho que entendeu? deve ter link, né? Eu só tenho um grupo de relações de consumo que você está nele. Se você é líder de relações de consumo esse semestre, tá certo. Eu estou no grupo do quarto semestre, da aula, na verdade, não como líder. Então, o grupo que eu, Franciele, abri é só de líderes. Se você tá lá, é porque você tá como líder na tabela da Larissa. Então, eu preciso que todos os líderes Mas eu dou uma olhada. Estejam me ouvindo e vem conversar comigo para a gente organizar. Tá? Essa situação aí fica mais fácil. Deixa eu ver que a dona a Giovana está entrando ainda. Vamos começar aqui. Vamos lá, galera. Então, que bom ter vocês aqui comigo, né, nesse semestre em relações de consumo. É uma matéria bem prática. Atuo bastante nessa área, então a gente vai ter bastante exemplo para conversar. Parece-me que, devido às circunstâncias de saúde pública, né, possivelmente não vai voltar agora, né, porque vai dar lockdown na cidade. Então, não sei o que vai ser desse semestre, né, por enquanto a gente vai ficar na modalidade online. Quem é o líder aí que está comigo, que está presente, então, além do Jorge? Tem algum líder entre os 26 alunos online que estão presentes? Prof, eu, Natália, do quinto semestre. Oi, Natália, tudo bem? É porque para conduzir a aula, né, até o pessoal se soltar, como é uma metodologia diferente, eu preciso da ajuda dos líderes. Você está com o Vadimeco, Natália? Sim. Você tá? Então tá, ok. Seguinte, gente, quem é meu aluno sabe que eu sempre ensino manuseando o Vadimeco. Por quê? Porque se vocês querem passar na OAB, no quinto ano, tem que ser fera e manusear o Vadimeco, né? E ninguém ensinou isso, não costuma ensinar na faculdade. Eu entendo que é absolutamente importante, que é o divisor de águas, quem consegue localizar uma lei no código sem o Google, e é possível localizar. Nossa matéria é consumidor, mas a gente vai fazer um apanhado, só para compreender o que eu estou falando, lá na Constituição. Você sabe localizar a Constituição no Vadimeco, Natália? Quem tiver de líder também pode falar comigo, que a gente vai trocar ideia e vai testar isso que eu vou explicar e vocês vão ver que funciona. Um escolhe a matéria, o outro escolhe o tema e a gente vai achar sem pesquisa. Você sabe localizar a Constituição no Vadimeco, Natália? Sim, prof. Você sabe que no início do Vadimeco tem um sumário geral, igual tem o sumário do livro, né? Os livrinhos, eles têm um sumário no início geral. Então, se, por exemplo, o professor de direito, com código de direito tributário,
pedisse para achar Código Tributário Nacional, os senhores iam pegar o Vadimécum, que é aqui, não importa a editora, né? E vai abrir o sumário geral. O sumário geral, galera, tem a distribuição de todos os códigos. A nossa matéria, que é consumidor, né? Código de Defesa do Consumidor, ela é uma lei. Portanto, ela não vai estar na parte de códigos. Então, os senhores vão lá nessa parte de sumário geral, localizar, por exemplo, o Código Tributário Nacional, a página, e vai lá localizar. No caso, a Constituição é o primeiro código, né, que a gente tem. Então, você pode abrir para nós lá. O seu Vadimécum, ele é da Saraiva ou da RT? Qual que é a marca do seu Vadimécum, Natália? Da Saraiva. Ótimo. Da Saraiva tem bastante índice remissivo. Você vai fazer o seguinte, presta atenção agora, porque agora que é o X da questão, vocês vão ver. Né? Eu digo que eu invisto uns 15, 20 minutos em todos os alunos, porque vocês vão começar a aprender a mexer e vai dar certo para todas as matérias. No início da Constituição, Natália, ou no final, vai ter um índice cronológico e um índice alfabeto remissivo, ou alfabeto remissivo tem uma forma diferente que fica escrito da Saraiva. Ou seja, que significa que faz remissão a alguma coisa e ele é em ordem alfabética. Ou seja, os artigos que estão dentro da Constituição, eles estão dispostos em ordem alfabética nesse índice alfabeto remissivo. Então, você verifica para mim se está no final da sua Constituição ou no início. O meu está no final, o índice remissivo. Saraiva é alfabeto remissivo, que chama. Pode estar no início ou no final. Só localiza para mim aí. Quem tiver com o código também pode fazer, porque se não conseguir achar, eu vou ensinar e vai conseguir achar. Você achou, Natália? Você entendeu o que eu quis dizer? Tá no final, professora. Como é que tá o nome, por favor? Tá escrito índice remissivo ou índice alfabeto remissivo? Índice alfabético da Constituição Federal. Aham, então vamos lá agora. Nossa matéria, qual que é mesmo o nome? É consumidor, não é? Então, a senhorita vai fazer o seguinte. A gente vai pegar nesse índice alfabeto remissivo, na letra C, né, em ordem alfabética, a palavra consumidor. Veja só, você vai seguindo aí, né? Ele vai indo como se fosse um dicionário, né? Em ordem alfabética. Aí lá no consumidor, palavra consumidor, que vai fazer remissão, chega lá para nós vermos. Se alguém tiver, né, pode acompanhar. Olha que 10. Se você ver lá, você já achou? Na hora que você achar, porque eu não vou falar, né? Vou ficar dando spoiler antes de você ver, daí não vai dar certo. Sim, no consumidor aí aparece defesa e o artigo 5º. Só isso? O meu tem um monte. Você pode ver que embaixo da palavra consumidor tem vários... Aqui tem Código de Defesa do Consumidor. Elaboração, artigo 48 da DCT, que é ações dispositivas e constitucionais transitórias, que fica na frente da Constituição, a DCT. Depois, dano, competência, legislativa, concorrente, artigo 29. Defesa, artigo 5º. Mercadorias e serviços, artigo 150, parágrafo 5º da Constituição. Vamos ali no primeiro, só para você ver, no caso, Natália, vai na DCT no artigo 48, que está fazendo remissão aí, não tá? No seu também? Embaixo da palavra consumidor, não tem Código de Defesa do Consumidor, vírgula, elaboração ADCT? Não, professora, no meu só tem escrito defesa, aí o artigo mesmo, só. Por ordem Então, alfabética. vamos lá. Então, vamos nesse também artigo. não. Qual que é o inciso que tem aí? É o 32? Artigo 5º, inciso 32? X, 2 pauzinhos? Isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos nesse artigo aqui, que ele vai fazer remissão, provavelmente. Artigo 5º da Constituição, inciso ali, 32. Vai lá. Na Constituição, volta. Espero que todo mundo esteja vivo aí que está online, viu? Participativos.
XX. Ah, eu achei aqui já, hein? Achou? Sim. Então, você vai ler, fazendo o favor, só o que está escrito, né, nesse inciso 32. O Estado... O Estado promoverá na forma de lei a defesa do consumidor? Sim, ok. Então, vamos lá. Já estou iniciando a matéria. Só que é direito constitucional, mas eu preciso que os senhores entendam. Quando a Constituição foi promulgada em 88, o legislador criou a Constituição e escreveu no artigo 5º, inciso 32, que o Estado ele vai promover a defesa do consumidor na forma da lei. Que lei? Uma lei infraconstitucional que foi criada em 90. Nossa, eu sei que é de 90. Se você olhar no índice remissivo embaixo dessa linha 32, Natália, não está ali em remissão, ou seja, abaixo, falando da lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor? Veja embaixo com calma, que eu acredito que está, porque o da Saraiva é muito completo. Você viu? Ele não dá para mostrar aqui com o vídeo. Você encontrou embaixo do que você leu, Natália? Está lá, artigo 48 da DCT, lei 8.078 de 90, Código de Defesa do Consumidor, e assim por diante. Você conseguiu observar isso? É a lei 8.078. De 90. Tem mais alguma coisa aí em remissão, além da lei do consumidor? Tem, né? Pode falar que você está indo muito bem. Parabéns. É dessa forma que você resolve uma segunda fase de OAB, manuseando o código. Você viu que a gente vai encontrar a lei do consumidor 8.078 de 90, sem procurar no Google? Fazendo remissão pela Constituição Federal? É isso que eu quero que você perceba, quem estiver manuseando o código também. Então, mesmo que a lei seja uma lei 8.000 de 99, 8.213, que é do Previdenciário de 91, não precisa memorizar, tem que saber achar no código. Tudo sai da Constituição Federal. Sim, então, você encontrou esse 8.078 de 90. Tem alguém mais que está com o Vadimeco aí, para poder dar feedback? Eu estou aqui para ajudar vocês. Né? Isso aqui que eu estou passando para os senhores, eu dou aula para a recém-bacharéis em Direito que estão prestando a OAB. É método que não tem como dar errado de passar na prova. Eu já ensino desde agora para que vocês saiam no 5º ano e tenham aprovação, assim como eu tive. Só que não existe, porque eu estou explicando, não existe na internet um manual de manusear o Vadimeco, mas é assim que vocês acham qualquer coisa. Vocês tiram 10 em qualquer prova que o professor dá para os senhores do Vadimeco. Vocês podem perguntar para mim qualquer coisa de direito penal, código de trânsito, a gente acha fazendo essa análise. Então, tá, embaixo ali, você conseguiu encontrar, então, né, a lei 8.078 de 90, certo, Natália? E... Então, agora, você vai fazer o quê? Você vai lá no início do Vadimeco, no sumário geral, para localizar em qual parte do seu código a lei 8.078 de 90 está. Lembrando que o sumário, a organização das leis no Vadimeco é em ordem crescente. Então, vai estar, né, no início lá, não sei como é que está no seu exatamente, se vocês forem lá no índice cronológico, a lei 8.000, a lei do consumidor vai estar lá na data de 90. Cadê 90? Bem de família, não 90. 8.078 de 90. Aí você olha a página que está lá no cantinho, lá no começo do Vadimeco, e você localiza. O meu já está marcado, né? Então eu já sei onde é. Veja aí se você consegue localizar o código do consumidor agora. Alguém não conseguiu que está com o Vadimeco? Alguém quer testar comigo com outra matéria? Repita o número da lei, por gentileza. Deixa eu voltar aqui. A lei é a 8.078 de 90.
Preciso que vocês abram lá no Código de Defesa do Consumidor agora. Por isso que eu fiz essa brincadeira no início. Para a gente poder localizar a nossa matéria no código. Você conseguiu já encontrar, Natália? Quem está com o Vadimeco aí já conseguiu localizar? Se não conseguiu, Ainda pode... não. Não achou, Natália? Ainda vai... não. Tá, vai lá no início do seu código. É isso que eu preciso que você veja. Na hora que você vê uma vez, você nunca mais vai esquecer. Vai no início do código, lá na primeira página. Tá lá, vai apresentação, sumário geral, aí vai folhando. Índice cronológico da legislação. Aí vai ter as lei complementar, lei, tudo por ordem cronológica em relação aos anos, entende? Aí assim, a senhorita vai ter que o quê? Lá na lei na época de 90, vai passando o dedo. 85, 86, 87, 90. Aí você acha a lei do consumidor. Precisam aprender a achar essas leis do jeito que eu explico aqui, porque isso aqui vai ajudar bastante. Vê se você localiza. É porque eu acredito que vocês nunca manusearam assim, talvez abre o código e não sabe nem o que tem que olhar. Você vai no início do Vadimeco, índice cronológico da legislação, e vai olhando. Vai olhando. Do lado esquerdo é o número da lei. Aí no meio tem o mês, né, o que foi promulgado, e depois o nominho dela, e o ano. Você achou, Jorge? Sim. Então tá. Na hora que você achar, você me fala, Natália. A gente precisa achar essa lei aí. Encontrei. Encontrou? Tá. Você entendeu? Presta atenção no que eu tô falando, que no índice do início do Vadimeco, ele é cronológico, ele é em forma crescente. Se hoje existe uma lei 2021, vai estar no final. Por quê? Porque é nova. Aí, para nós acharmos essa lei no Vadimeco, teria que ir até o ano de 2021, lá no Vadimeco, e ler. E olhar a página que ele está, igual um livro comum. Quero achar a parte X. Fica na página tal. Vai olhar no sumário aqui. Beleza, achei. Lei como Código de Defesa do Consumidor não tem índice remissivo, igual eu ensinei na Constituição Federal. Por isso que se um dia você estiver numa prova de direito comercial, direito empresarial, alguma coisa assim, tá saindo aluno aqui, eu acho que tá com a conexão ruim, tá saindo, você sabe? Tem que direcionar para a Constituição Federal, porque tudo que existe no ordenamento jurídico tem que sair da Constituição. Aí vai fazer remissão na Constituição alguma coisa, para a gente localizar essa lei. Ok, a gente achou o código, então, aí. Código de Defesa do Consumidor. Relações consumeristas, que é o nome da nossa disciplina, maravilhosa. Eu quero que vocês olhem o seguinte, a disposição da lei. Né, eu estou no Vadimeco, galera, tá? Estou no Vadimeco. Tem quem não está no Vadimeco, a Letícia está aí também. Você achou, Letícia? A lei do consumidor, a Luma também está aí. Conheço. Vocês, por favor, acharam? Então tá. Então lá, dá uma observada, abre o olhão, respira. A matéria nossa disciplina, nada mais é do que a ementa da disposição do Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, lá, título 1, dos direitos do consumidor. Aí fala, eu estou lendo, o índice sistemático do consumidor, como ele é organizado, o sistema que ele é organizado. Do artigo 1 até o 60 fala de direitos do consumidor, ele é muito claro. Aí veja só embaixo aqui, ó. Das infrações penais, título 2. Significa que a gente já aprendeu alguma coisa, existem crimes decorrentes de algumas violações de direitos do consumidor. Crimes que estão intitulados no Código de Defesa do Consumidor. Título 2, está do lado esquerdo, normalmente. Título 3, da defesa do consumidor em juízo. Ou seja, quando o consumidor protocolar alguma ação no judiciário, ele também tem premissas diferentes do que outros tipos de processos.
Eu vou explicar com o tempo isso para vocês. Título 4º do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Título 5 da Convenção Coletiva de Consumo. E título 6 das disposições finais. Então, o CDC, ele tem apenas 119 artigos, é muito pouco. Mas, vocês vão ver que, se quiser, a gente fala quase uma aula de cada artigo, que eles são bem práticos. Então, aqui tá certo. Eu vou abrir o material e vou começar a conversar com vocês lá do nosso material. Hoje era para ser uma aula mais introdutória, então eu vou, de fato, introduzir a disciplina na cabecinha dos senhores. Eu fiz um material de apoio, eu sempre faço assim, eu pego a ementa da faculdade, eu coloco, eu vou alimentando ela, e é óbvio que eu falo muito mais do que está no material. O material é só apoio. Tem o livro base, né? Essa matéria ela é AMI, né? Ela é híbrida. Híbrida que fala? Híbrida? H-I-M. Não lembro agora como é que faz o símbolo dela. Só sei disso, que eu lembro que eu montei. A seção 1 fala da evolução histórica para trazer os fundamentos do CDC. Aspectos constitucionais de proteção ao consumidor e direito do consumidor como direito fundamental. Aí a seção 2 já começamos a entrar na matéria, disciplina mesmo. A gente vai conseguir hoje, mais ou menos até consumidor a gente chega. Porque eu estou adiantando a matéria. Vai falar qual que é a definição jurídica de consumidor e também de fornecedor. A definição de serviço e tem algumas outras situações, objeto também. Para quê? Porque só assim a gente consegue aplicar, né, os princípios e todas as premissas do consumidor na prática, numa petição inicial. Só para a gente entender, essas leis específicas que são criadas, gente, como, por exemplo, direito do trabalho, vara de infância, estatuto do idoso, etc., são legislações para proteger alguém que é mais fraco. No caso da nossa disciplina, é para proteger o consumidor. O consumidor, ele é presumidamente vulnerável, e fundamentar, né? E se a gente fundamentar, ele pode ser hipossuficiente também. A gente vai ver isso. E existem premissas, só para você entender. Quando a gente, dentro de uma ação civilista, por exemplo, né, quando a gente compra alguma coisa no mercado, a gente é consumidor. Se a gente tiver que entrar com uma ação contra o mercado, por exemplo, e aplicar as leis do consumidor, isso é muito bom. Porque existe a inversão do ônus da prova. Você já deve ter ouvido falar isso. O que é isso, inversão do ônus da prova? É mandar a incumbência de provar a dúvida do processo, ponto controvertido, para quem tem maior potência de provar. No caso de uma relação de consumo, o fornecedor, normalmente, é a parte mais forte e o consumidor é a parte mais vulnerável. Então, é por isso que aplica-se a inversão e é muito importante para a procedência do processo. A gente vai ver aos poucos que eu vou trazer conceito para a galerinha aí. Então, a nossa matéria é maravilhosa. Eu fiz um resumo bem sintético da parte histórica, porque é importante saber de onde a gente veio, para saber por que a gente está aqui. Então, eu pontuei algumas situações que mostram que o direito do consumidor é relativamente jovem. A Constituição foi de 88, o CDC de 90. Tem 30 anos, mais ou menos. Mas antes disso, de 90, já existia indícios dentro do Brasil e do mundo de proteção a direito do consumidor. A gente vai ver aqui agora algumas coisas, vocês vão ver com conceitos bem interessantes. Então, no material tá de apoio, se alguém não tem material de apoio, chama os líderes, os amigos aí, os colegas, para poder pegar o material de apoio, porque assim vocês não dormem na nossa aula, beleza? Todo mundo tá com material, digam sim! Tão triste não ver vocês, não consigo nem olhar para a cara para ver se vocês estão entendendo, se vocês estão no Instagram, para dar um cascudo, no WhatsApp. Hein?
Ó, é obrigação dos líderes interagir com o professor, hein? Se eu não ouvir a voz de ninguém até o final do semestre, aí eu vou tirar meio ponto. Fazer pressão psicológica, daí vocês começam a interagir comigo. A Natália mandou material no grupo. É isso que eu ia falar, eu mandei para todo mundo. Obrigada, gente. Tô falando, brincando, mas é que eu vou... Fica muito chato, todo mundo no silêncio, a tela preta, que parece que eu tô falando com além. Ó, só para quem não conhece, essa é a Nina, meu dog de 18 anos, que fica nas nossas aulas aqui no meu colo. Dá oi pra galera, Nina. Deve ter a idade de vocês, esse cachorro aqui, hein? Ou mais até. Ó, gente, tô no material de apoio, página 1. Evolução, pode falar. Alguém quer falar? Ouço ruídos, alguém tá querendo entrar na nossa aula. Ah, só lembrando, galera, quem não tiver acesso ao portal, verificar com a coordenação. Só vai poder fazer prova quem tiver com acesso ao AVA. Certo? Depois, se eu jogar o link até para minha mãe, ela consegue entrar na nossa aula. Porque não precisa estar matriculado para ter um link compartilhável. Mas para fazer prova tem que estar matriculado com o AVA redondinho. Então, verifiquem com a coordenação ou com a área responsável, que eu talvez possa não saber quem é, quem seja, para deixar tudo redondo aí para a prova, porque vai ser no AVA a prova, tá bom? Via AVA. Galerinha, então lá, ó, página 1, direito do consumidor é obra relativamente recente na doutrina e na legislação. Tem seu surgimento como ramo do direito, principalmente na metade deste século. Porém, indiretamente encontramos contornos deste segmento do direito presente de forma esparsa, em normas das mais diversas, em várias jurisprudências e, acima de tudo, nos costumes dos mais variados países. Porém, não era concebido como uma categoria jurídica distinta e também não recebia a denominação que apresenta hoje. Então, o consumidor, meu Deus, ele já há muito tempo existia, igual quando, não sei se vocês tiveram já TGP, né? Desde sempre existia uma forma de resolver conflitos, que era, antigamente era autotutela, a lei do mais forte. Opa, perceberam que a vida é importante, tutelaram o valor vida através do Estado, da jurisdição, de leis. A mesma coisa é o direito consumidor. É através da história, gente, que cria-se a legislação. Através do direito consuetudinário, verifica que algo é importante, tutela. Algo é importante, tutela. Não é mais importante, revoga. E assim vai indo. Segundo José Santos, o Código de Hammurabi, misericórdia. Isso aqui eu estudei história do direito 8 anos atrás. Hammurabi, este já em seu tempo, regulamentava o comércio de modo que o controle e a supervisão se encontravam a cargo do palácio, o que demonstrava que existia preocupação com o lucro abusivo, é porque o consumidor já estava tendo seus interesses resguardados. Então, lá em Hammurabi, 2.300 anos antes de Cristo, lembrando que o nascimento de Cristo na história, na antropologia, é como se fosse o marco zero da régua, da história. Então, lá antes de Cristo, já tinha algum tipo de legislação que regulamentava o comércio, né, em relação a lucro abusivo, por exemplo. Consoante o artigo 235 do Código de Hammurabi, o construtor de barcos estava obrigado a refazê-lo em caso de defeito estrutural dentro de até 1 ano. Olha que legal isso aqui. É como se fosse aquela garantia do celular. Você compra o telefone, a máquina de lavar, tem uma garantia de 1 ano da fábrica, 1 ano e meio, 1 ano do comerciante, 2 anos do fabricante, etc. Isso já existia em Hammurabi. Desta norma, podemos supor uma noção de vícios redibitórios. What the fuck is that, prof? Vícios redibitórios, esse palavrão. É algo que dá muito dinheiro no direito do consumidor. Vício redibitório é, resumindo em 2 segundos, é comprar um relógio achando que é ouro e ele não é ouro. É vício oculto, defeito,
ou de qualidade, comprou um relógio de prata e não é prata. Ou é um defeito, comprou um carro novo e o carro era batido. É oculto, é repetitório, é isso que significa. E é muito importante essa parte que a gente vai ver, eu acho que daqui umas 2, 3 aulas. Porque tem prescrição, decadência, né? Não é assim, nossa, comprei meu iPhone e deu pau. Tem um prazo para você comunicar ao fornecedor. Tem um prazo decadencial. Se de repente você perder esse prazo por algum motivo, ou seja, não tem direito a ressarcimento. Agora, se você fizer tudo como preza o CDC, tem direito ou ao equipamento ou ao dinheiro. Beleza? Só para entender que eu já vou fazendo, inserindo o conteúdo enquanto eu vou falando essa parte da história, para ela ficar divertida, porque a parte histórica nem sempre é divertida. Desta forma, podemos supor uma noção de vícios redibitórios. O exemplo foi do barco, né? O barco estava estragado, tinha que refazer o barco antigamente. Havia também regras contra o enriquecimento em detrimento de outrem. Bem assim, a modificabilidade unilateral dos desajustes por desequilíbrio nas prestações, em razões de força da natureza. O que é isso aqui, gente? Isso é interpretação de texto. Vocês têm que, os senhores já têm que começar hoje, tem vários semestres aqui, a melhorar a qualidade da interpretação do texto. Porque a interpretação do texto que normalmente vai fazer também a gente conseguir uma aprovação na ordem. Eu acredito que todo mundo quer passar, mesmo se você quiser ser juiz, defensor, procurador, né? A OAB é algo que a gente tem como um sonho quando faz, normalmente como sonho quando faz direito. Tem que usar esse raciocínio, certo? Aqui ele está falando o quê? Bem assim, a modificabilidade unilateral dos desajustes por desequilíbrio nas prestações em razão de força da natureza. Ou seja, desde antigamente não podia mudar a regramento entre as partes para beneficiar uma parte, porque essa modificação unilateral era considerada algo que desequilibrado. Isso hoje também já acontece no consumidor. A gente assina um contrato de adesão com a Vivo, mas esse contrato lá na frente, se a gente perceber algo, né, começa a vir conta muito alto, pode discutir. Nós chamamos de contrato de adesão. Contrato que a gente assina da Oi, da Vivo. Aqueles contratos que a gente não lê, que só assina. No direito romano, eu pulei um parágrafo clássico, o vendedor era responsável pelos vícios da coisa, a não ser que estes fossem por ele ignorado. Porém, no período justiniano, a responsabilidade era atribuída ao vendedor, mesmo que desconhecesse o defeito. As ações redibitórias, equante minores, eram instrumentos que, amparadas a boa-fé do consumidor, ressarciam este em casos de vícios ocultos na coisa vendida. Se o vendedor tivesse ciência do vício, deveria, então, devolver o que recebeu em dobro. Isso aqui é artigo 42 do CDC, galera. Está acontecendo muito em caso prático com passagem aérea, que eu já tirei isso no escritório. Como assim? Cancelaram um voo. Isso aqui não é unânime, mas é uma discussão. Aí a empresa aérea não devolve o dinheiro, quer remarcar a passagem pelo dobro do valor. Existem juízes que já estão dando dano moral e o valor da passagem em dobro. Por quê? Porque reteu indevidamente um dinheiro. A gente prova, é como assim, quando não existe a boa-fé, existe a má-fé. Aqui no exemplo da história, se aconteceu algum tipo de venda e o vendedor sabia que tinha problema naquele objeto, deveria devolver o que recebeu em dobro. Má-fé. A má-fé tem essa característica hoje no direito brasileiro. Não só no CDC, tá, galera? A gente vai fazer um exercício, acho que antes da prova, para cair na prova, para vocês identificarem o que é relação civilista e o que é relação consumerista. Vocês lembram aquelas bolas da matemática? O Código Civil, ele é assim, grandão. O Código de Defesa do Consumidor, ele está contido no Código Civil. O que isso significa? Que toda ação consumerista, ela é civilista. Mas nem toda ação civilista é consumerista. Como assim? Acidente de trânsito não tem relação de consumo.
Tem que ressarcir os danos materiais do veículo? Sim. Danos morais? Exemplo, teve uma vítima? Sim. Não aplica o CDC, por quê? Porque não é uma relação de fornecedor e comerciante e consumidor. É um ato ilícito que aconteceu, é o nome que se dá no direito civil, está fundamentado na Constituição, está fundamentado no Código Civil, mas não é relação consumerista. Ah, então não dá para pedir inversão do ônus da prova? Dá para pedir também no Código Civil. É possível também, mas a gente vai ver isso num outro momento. Terminando a página 1, porque eu falo demais. No período romano, de forma indireta, diversas leis também atingiam o consumidor, tais como a lei de Septicônia, encarregando o Estado da distribuição de cereais abaixo do preço de mercado, a lei Clódia, reservando o benefício de tal distribuição aos indígenas, lei Aureliana, determinando fosse feita a distribuição do pão diretamente pelo Estado, eram leis ditadas pela intervenção do Estado no mercado ante as dificuldades de abastecimento havidas à época. Página 2. Pode-se encontrar antecedentes. Mas, fica para cá, maluca. Os mais antigos. Aristóteles. Quem era Aristóteles? Pelo amor de Deus, né? Já se referia a manobras de especuladores na Grécia. Em Roma testam, Édito, em todos os nomes ali. Enfim, gente, esses nomes chiques aí da mitologia grega. Há estudos que apontam depoimentos de Cícero, assegurando a garantia sobre vícios ocultos na compra e venda. No caso de vendedor prometer que a mercadoria era dotada de determinadas qualidades e estas serem inexistentes. Vício oculto, vício repetitório, que eu já falei novamente. Beleza? Até aqui tudo bem, estou indo muito rápido, tá todo mundo vivo, respirando, entendendo? Beleza, professor. Cheguei um pouco atrasado, mas vamos embora. Tranquilo, prof. Tá dando para acompanhar, Tá. sim. Por favor, importante. Eu vou falando, parece... Hoje era para ser uma aula light, mas vamos fazer um pouco. Quem tá falando? Boa noite. Anderson, Tá com alguma dúvida, Anderson? acabei de entrar. Boa noite, seja bem-vindo. Tem material? Ainda não. Cadê o seu líder de sala, querido? Não é culpa do líder, não. Eu que não me organizei. Peço desculpa. Não tem problema não, porque o líder pode te ajudar. Você tem acesso ao Lava? Foi de Tem. lá que você pegou meu link? Ah, tem. Peguei do grupo. Eu vou olhar aqui Então fechou. agora. Guardar o cachorro, que ele tá fazendo arte. Ele tá fazendo arte. Ai, meu Deus, tem um cachorro que olha por Deus na calça, família. Pensa que nada aconteceu. Vou te dar o cascudo. Voltei, gente, tá tudo certo, tudo certo. Ela fez xixi no meu tapete que eu mandei lavar na lavanderia ontem. Tá bom, vou voltar aqui no matéria. Tipo um filho, um cachorro velho, isso aí. Tá, tava falando ali do Aristóteles. Há estudos que apontam depoimentos de Cícero, assegurando a garantia sobre vícios ocultos na compra e venda, no caso de vendedor prometer que a mercadoria era dotada de determinada qualidade e esta ser inexistente. Embaixo tem comentário do P. Rene. Proteção ao consumidor ao escrever que a disciplina imposta ao artesão tinha naturalmente por objeto assegurar a qualidade dos produtos fabricados. Nesse sentido, acrescenta textualmente um mestre que também favorecia o consumidor. Na França, o Luís
11, punia com banho escaldante aquele que vendesse manteiga com pedra no interior para aumentar o peso. Ave Maria. Ou leite com água para aumentar o volume. É igual quando o pessoal adultera a gasolina. É até crime. O jurista português Carlos Ferreira Almeida afirma: os códigos de 1852 a 86, reprimindo certas práticas comerciais desonestas, protegiu indiretamente interesses dos comerciantes sob o título genérico de crimes contra a saúde pública. Punem-se certos atos de venda de substâncias venenosas, abortivas, e e venda de gêneros alimentícios nocivos à saúde pública. Consideram-se criminosas certas fraudes a vendas, engano sobre natureza, a quantidade das coisas. Tipificava-se ainda como crime a prática do monopólio consistente na recusa da venda de gêneros para uso público e alteração dos preços que resultariam da natural e livre concorrência, designadamente através de coligações com outros indivíduos, disposições revogadas por legislação da época corporativista. Ou seja, ele falou um monte de coisa aqui que lá em 1852 já era reprimida, já era punida práticas comerciais desonestas, como, por exemplo, venda de substâncias venenosas e abortivas, venda ou fabricação de gêneros alimentícios nocivos à saúde, fraude em vendas também, etc. Já existia. Nos Estados Unidos, 1914, perto lá da Primeira Guerra, né? Isso aí foi a primeira. Criou-se a Federal Trade Commission, que tinha o objeto de aplicar as leis antitruste e proteger os interesses do consumidor. Também os Estados Unidos, em seu período de colônia, o episódio contra o imposto do chá no Porto Boston. Boston Tea Party ali. É um registro de uma manifestação de reação dos consumidores contra as exigências exorbitantes do produtor inglês. Então, também os Estados Unidos, na época de colônia, também tinha uma visão diferenciada sobre o consumidor. Sobre todo tipo de exigência que antigamente tinha, né, tá falando ali que os consumidores começaram a ter muitas exigências para poder fazer a produção deles, isso gerou revolta. E eles foram protegidos, só nos Estados Unidos. A Revolução Americana, em 76, foi uma revolução do consumidor. Lá embaixo tem, entre aspas, contra o sistema mercantilista de comércio britânico colonial, da época no qual os consumidores americanos eram obrigados a comprar produtos manufaturados pelos tipos e preços estabelecidos na metrópolis que exercia o monopólio. Beleza? No Brasil, lindeza, chegamos onde eu queria. Surgiu o consumidor na década de 40 e 60, quando foram sancionadas diversas leis e decretos. Legislando sobre o quê? Saúde, proteção econômica e comunicações. Então, antes de 90, que é a data do consumidor, no Brasil foram sancionados decretos e leis que protegiam algumas partes que já eram legislações esparsas consumeristas, como a Lei 12.21 de 51, Lei de Economia Popular, e tem todas ali o nome, né? Emenda, né? E a Emenda 1 de 69, que consagrou a defesa do consumidor, a Constituição de 88, que apresenta a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica. Então, lá no artigo 170 da Constituição, a gente vai folhear essa Constituição para vocês verem agora, tá como princípio de ordem econômica o CDC. E o artigo 48 da ADCT, que a gente leu hoje, antes da Constituição Federal, ele está expressamente, estava descrito, né, que a determinação da criação do Código de Defesa do Consumidor. Se vocês folhearem o consumidor que está aberto aí, a lei, vai no artigo 1º, só para vocês verem, do Código de Defesa do Consumidor. Alguém pode ler para mim, por favor, o artigo 1º
do Código de Defesa do Consumidor? Eu posso, professora? Tá bom o áudio aí? Tá saindo o áudio. Eu quero que você leia, por favor, desde lá de cima, título 1 dos Direitos do Consumidor, capítulo 1, sabe? Lê assim, porque daí você vai começar a aprender. Por favor. Quem tá falando é o Tavieira aqui? É o Felipe. Felipe, beleza. Isso. Tá, vamos lá. Artigo 1º. Isso. O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5º, inciso 32. 170, inciso 5º da Constituição Federal e artigo 48 de suas disposições transitórias. Posso continuar? Não, porque já vai entrar na matéria, só para explicar. Vamos lá. Ó, o artigo 5º, inciso 32, a gente leu hoje no início da aula com a Natália, certo? Vocês percebam que o caput do artigo 1º, ele fala os artigos que o consumidor está lá na Constituição. Porque o Código de Defesa do Consumidor ele é considerado principiológico. Agora, vai lá no... Se saca o Vadimeco aí, abre o artigo 170, inciso 5º da Constituição. Quem está com o Vadimeco? Deixa marcado o CDC que a gente vai voltar. Artigo 5º. Não, 170, desculpa, inciso 5º, abre lá. Vai ver que bonitinho. Vocês viram que o próprio código faz menção, isso que é o legal. Quem encontrou, por favor, faça a leitura. Título 7 da Ordem Econômica e Financeira, capítulo 1. Peraí, professor. Ainda não chegou. Achou, Felipe? Ainda não. Não vai. Vai na paz. Alguém achou? Se alguém achou aí, pode ler. Eu não achei. Eu achei. Então, lê para mim, por favor. Título 7 da Ordem Econômica e Financeira, capítulo 1. Dos princípios gerais da atividade econômica, artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes princípios. Inciso 5º, só o 5º. Defesa do consumidor. Isso. E olha que legal embaixo. Tem a lei do consumidor e a lei de infrações à ordem econômica. Não tem o 5º? Do inciso 5º? Remissão, Natália, tá embaixo o escrito para a gente poder procurar que vai ter mais coisa daquele assunto. Embaixo do inciso 5º tá vide, que é o V, Lei 8.078 de 90 e vide, Lei 8.884 de 94. Certo? Confere quem tá olhando aí. Sim, vocês precisam olhar isso, galera. Vamos que vamos, vocês vão arrebentar. Também fala da súmula aqui, vinculante 49 do STF. Parabéns, é isso aí, é porque o meu não tem, meu código é antigo. Então, vocês podem compartilhar comigo. Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. É essa jogada de mente aí que vai fazer vocês ficarem mais rápido e manusear o Vadimeco e encontrar tudo o que precisa. Fazer a remissão. Então, olha só, observa. No título 7º da Constituição, fala dos princípios gerais da atividade econômica. Existe o que? A defesa do consumidor como um princípio protegido pela Constituição. Isso é muito forte, gente. Não é somente uma lei, não é somente um valor, ele é um princípio. Hoje em dia, nós, advogados, a gente consegue resolver situações no STF, no STJ, arguindo princípios, violação de princípios. É muito forte. É uma parte da matéria que muitas vezes a gente não dá a devida atenção, mas é a matéria mais importante. A gente não saber muito bem a relação das disciplinas do direito com a Constituição, na época que os processos de vocês começarem a entrar em recurso, não vai nem subir o recurso. É advogado bom que consegue subir uma apelação, um recurso extraordinário para o STF, um recurso especial. E da onde que vem esse fundamento? Da Constituição. Então, todas as matérias que a gente for estudar, eu digo, com qualquer professor, tem que ter esse olhar amoroso e amistoso, né, do liame com a Constituição. Sempre.
que assim vocês vão ficar mais inteligentes nessa parte jurídica com mais facilidade. Então tá, voltar para o material aqui. Muito obrigada pela leitura e vamos voltar a ler, tá? Constituição Brasileira, item 2, página 2. Direito do consumidor, aspectos constitucionais. Como assim? Já que o consumidor, a lei consumerista, saiu da Constituição, existem aspectos constitucionais da legislação inteira. Certo? Raciocínio, beleza? A questão dos direitos do consumidor é tão importante que em 3 oportunidades distintas é tratada na Constituição Federal. Primeira vez no capítulo 1, título 2, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece, nós já lemos, artigo 5º, inciso 32. É assim que lê, gente. Eu vou explicar uma vez, se vocês não foram meus alunos. É do 1º ao 9º. Depois é cardinal, não é décimo. É 10, 11, 12, 13, 14. Forma que a gente lê o número romano, tá? Então, artigo 5º, inciso 32. Que o Estado promoverá na forma da lei, que lei? Uma lei infraconstitucional para dar eficácia plena a esse artigo da Constituição, que é de eficácia limitada. O que isso quer dizer, prof? Se a lei 8.078 de 90, que é do consumidor, não tivesse existido, o artigo 5º, inciso 32 ali, ele teria eficácia limitada. Porque ele fala assim, o Estado vai proteger o consumidor nos termos da lei, que lei? Uma lei que deve ser criada, e foi, né, em 90. Na página 3, o que quer dizer, em outras palavras, que o governo federal tem obrigação de defender o consumidor de acordo com o que estiver estabelecido em leis. Segunda vez que aparece o direito do consumidor na Constituição. É no artigo 170, que menciona que a defesa do consumidor é um dos princípios, nós lemos também, que devem ser observados no exercício de qualquer atividade econômica. Princípio. E a terceira na DCT, que eu já comentei com os senhores. Fica atrás da Constituição Federal, ato das disposições constitucionais transitórias. Poder legislativo originário que criou a DCT. O que é isso? A DCT, ela serve para várias áreas do direito. Direito penal, direito civil, direito do consumidor. É um código, é um ato que o legislador originário da Constituição de 88 criou, falando assim, a gente sabe que vai ter que criar uma lei do consumidor, está lá no artigo 48. Vai ter que criar uma lei específica para proteger o direito penal, tem lá a forma de processo legislativo, vacatios legis, aquela situação toda, está lá também na DCT, nessa atos das disposições constitucionais transitórias. Se vocês tiverem hermenêutica, usa muito hermenêutica essa parte do nosso código. A DCT determina no artigo 48 que o Congresso Nacional elabore o Código de Defesa do Consumidor. Esses 3 dispositivos constitucionais são mencionados onde? A gente leu agora, no artigo 1º do CDC. Em 88, foi obtida por unanimidade na oportunidade do encerramento do 7º Encontro Nacional das Entidades de Defesa do Consumidor, desta feita realizada em Brasília, por razões óbvias, no calor das discussões da Assembleia Nacional Constituinte originária, e que acabou sendo devidamente protocolada, trazendo sugestões de redação, inclusive os artigos 36 a 74, com especial destaque para a contemplação de direitos fundamentais ao consumidor. Ou seja, o poder constituinte originário, antes da promulgação da Constituição, eles discutiram muito para colocar o artigo 48 lá na DCT e para pôr dentro da Constituição também. O Código do Consumidor só teve início, o do consumidor é só o início, é o que alerta o jurista Fábio, do material. Na verdade, a dialética produtor e consumidor é bem complexa e bastante delicada. A idealização do CDC iniciou-se antes mesmo da promulgação da Constituição, por meio da constituição de comissão formada no âmbito do Conselho Nacional de Defesa, com a finalidade de elaborar
um anteprojeto de código. Após muitos trabalhos, discussões, audiências públicas e criação de uma comissão mista, foi apresentado um novo texto de projeto de código, que culminou na promulgação da Lei 8.078, de 90. Então, vocês lerem na DCT, eu acho que é 90 dias, é 60, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês verem. Era para ter sido criada, desenvolvido, sancionado, promulgado o CDC. Vou abrir lá na DCT só para mostrar. Lei, introdução às normas, direito. Cadê você? Vou achar aqui. Só um pouquinho, se vocês tiverem aí também, pode abrir. Emenda. A DCT. A minha DCT está no final da Constituição. Não está no começo, não. Artigo 48. O Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará o Código de Defesa do Consumidor. Não aconteceu em 120 dias, demorou 2 anos. Por quê? Porque teve muita discussão. Muita análise, e não foi possível em 120 dias. Então, a criação do consumidor, do direito do consumidor como uma disciplina autônoma, tornou-se necessária em razão da evidente superioridade do fornecedor frente ao consumidor nas relações contratuais. Então, ficou evidente que o fornecedor sempre era a parte mais forte. Então, para proteger, teve que trazer esse código. Se é certo que a sociedade de consumo trouxe benefícios, em certos casos, a posição do consumidor dentro desse modelo piorou em vez de melhorar. Na medida em que agora é fornecedor, fabricante, produtor, construtor, importador, que inegavelmente assume a posição de força na relação de consumo e por isso mesmo dita as regras. Tendo em vista que o mercado não consegue por si só superar o desequilíbrio, o que é desequilíbrio? Por exemplo, uma grande empresa tem muita ação contra a Energisa, a SEMAT, que chama, né? Se não existisse o CDC para equilibrar os desiguais, ficaria sempre desequilíbrio. Se não existisse formas do consumidor pleitear os seus direitos com benefícios, com premissas, ficaria sempre desigual e injusto. Por isso que existe o PROCON, que é um órgão que cuida do consumidor. Por isso que também existe o juizado de pequenas causas, se a pessoa não tem condição, né, não vai pagar as custas processuais, dependendo do valor da causa, e assim por diante. Se é certo que a sociedade de consumo trouxe benefícios, em certos casos, a posição do consumidor dentro desse modelo piorou em vez de melhorar. Na medida que agora é o fornecedor que inegavelmente assume posição de força. Deixa eu ver, na última parte ali dessa DCT, a gente já falou. Tá, página 4. Vou abrir aqui e vou esticar um pouquinho, daí a gente acaba um pouquinho mais cedo hoje, porque não era para dar conteúdo, mas eu já vou dar conteúdo porque eu não gosto de ficar, né? Eu gosto de passar bastante coisa legal para vocês. Página 4, então. O legislador inspirou-se em legislações estrangeiras, especialmente no projeto de Código de Consumo francês, bem como nas leis gerais da Espanha, Portugal e México. Legislador do Brasil. A função principal do Código de Defesa do Consumidor é reequilibrar as forças dos sujeitos da relação consumerista, diminuir a vulnerabilidade do consumidor e limitar as práticas nocivas de mercado. Adam Pellegrini Grinover, que é o nosso doutrinador, ele traz ali um texto que é bem interessante, depois a gente começa a continuar os artigos do CDC. Formulação de um conceito amplo de fornecedor, incluindo a um só tempo todos os agentes econômicos que atuam direta e indiretamente no mercado de consumo, abrangendo inclusive as operações de crédito e seguritárias, um elenco de direitos básicos dos consumidores e instrumentos de implementação, proteção contra todos os desvios de quantidade e qualidade, vícios de qualquer qualidade e segurança, vícios de inadequação, melhoria no regime jurídico dos prazos prescricionais e decadenciais,
ampliação nas hipóteses de desconsideração das personalidades jurídicas, regramento de marketing, oferta e publicidade, isso aqui é tudo que está no código, tá? Controle de práticas e cláusulas abusivas, bancos de dados e cobranças de dívidas de consumo, introdução de um sistema sancionatório administrativo e penal, facilitação do acesso à justiça para o consumidor, incentivo à composição privada entre consumidores e fornecedores, notadamente com previsão de convenções coletivas. Então, o item 3, o direito do consumidor como direito fundamental, significa, o que a gente já expliquei, né, mas eu vou reforçar, que o CDC ele foi recepcionado pela Constituição, tornou-se um direito fundamental. Está lá no artigo 170, que é um princípio da ordem econômica, o direito do consumidor. É isso que significa até essa parte. Agora a gente vai continuar lendo o CDC, perguntar se tem alguma dúvida, que não vai mudar do nada aqui agora a matéria, hein? Eu vou explicar bem o que é consumidor para vocês. A gente encerra daí, porque eu estou esticando a aula sem intervalo. Até aqui tudo bem? Beleza, professora. Manda bala aí. Belezinha? Olha que eu vou para cima, galera. Depois você dormir no ponto, não vou voltar mais. Matéria só vai. Já viu aquela figurinha? Só vai. Se eu me pronunciar aqui, você você vai ter que começar de novo. Oi? Se eu for falar que eu não entendi, vai ter que voltar tudo de novo. Claro que não, só você falar o que você não entendeu. Beleza, não consegui entender nada. O povo... Não consegui entender nada, não é possível. Você está na faculdade, né? Na faculdade. O básico você entendeu. Eu tenho certeza que... Pode continuar aí. Pode continuar. Depois eu vou dar uma relida aqui e vai dar tudo certo. Beleza. Então tá. Piadinhas à parte. Estou à disposição aqui, mas com seriedade. Né? Não é para fazer o professor de palhaço, repetir tudo, sendo que entendeu pelo menos 90% da matéria. Ô, professora, desculpa, a intenção não era defender. Não tem problema, não. Eu repito 500 vezes se precisar. Por isso que eu dou exemplo, etc, etc, etc. Mas falar que não entendeu nada é um tanto audacioso, né? Nada. Eu falei, meu Deus. Beleza, galera, vamos ver aqui. Então tá. Vou começar. Quem pode ler o artigo 2, que é a definição de consumidor? Prestar atenção, hein? Matéria agora já, hein? Quem tá com o VED artigo 2, aí, por favor. É o artigo o segundo. Tá. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Professora, achei confuso. Explica aí. Traduz para nós. Vou explicar. Matéria bem, essa parte é bem... Vamos lá. Primeira coisa. O consumidor pode ser pessoa física ou jurídica. Então, uma pessoa jurídica também pode ter papel de consumidor numa ação. Quando adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, a relação de vocês com a faculdade, a UNIC, é de consumo. Por quê? Porque vocês usam a atividade educacional como destinatário final. Se você bateu num carro na avenida, não é relação de consumo, porque ninguém ali adquire ou utilizou produto ou serviço como destinatário final. É aqui que a gente começa a distinguir e discernir entre relação civilista e consumerista. Destinatário final, comprei televisão lá no Magazine Luiza, sou consumidor. Agora eu não vou falar de fornecedor, vou explicar bem o consumidor. Por quê? Porque eu comprei o equipamento para utilizar como destinatário final.
Sempre essa análise que tem que fazer. Eu acho que tem. Eu vou ver depois do exercício e vou trazer para vocês. Agora, o que é consumidor equiparado? Que está ali, ó, parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que hajam intervindo nas relações de consumo. Aquelas propagandas da TV. Por favor, senhores consumidores que compraram um veículo XYD, a placa não sei o que lá, levar até não sei aonde para trocar em tal local. A gente não consegue definir quem foram as pessoas que tiveram aquele suposto defeito no veículo, por exemplo. Só que todos eles são equiparados a consumidor e vão receber as premissas, os benefícios de trocar aquela peça. Esse é um exemplo. Equiparação é como se fosse comparação. Existem várias situações, eu vou explicar para vocês uma outra agora. Quando a gente já ouviu falar quando alguém negativa o nome nunca fez a dívida? Na minha época, que eu era mais jovem, era a TIM, lá no Paraná. A TIM sempre negativava o nome dos clientes que nunca ativaram a linha, então não contrataram com a TIM, mas tinha um débito no nome, não importa se foi um estelionatário que fez, etc., mas não foi contratado pelo consumidor. Se vocês pensarem nessas situações de inexistência de débito, a pessoa não contratou com o fornecedor, não foi lá e comprou o chip da TIM, mas um estelionatário ou etc., um terceiro, fez isso. O que significa? Quando eu entro com ação pedindo a inexistência do débito, acumulando com danos morais, porque negativou o nome do consumidor, que é o meu cliente, que não contratou, ele é consumidor equiparado. Eu quero que o juiz coloque a lei do consumidor aplicada no caso concreto. Como assim? Para poder pedir a inversão do ônus da prova, para poder pedir todas as premissas consumeristas. Porque o consumidor ele é vulnerável, ainda mais nessa situação. A pessoa nunca contratou, teve o nome negativado, então ele é hipervulnerável, que a gente chama. É isso que é consumidor equiparado. Aqui no código, Felipe, equipara-se a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Exemplo, colocar uma fábrica de alguma coisa aqui no meio de primavera e começou a vazar alguma substância nociva. Aí o promotor entrou com uma ação contra a fábrica, pedindo indenização de todo mundo que mora em primavera. Então, por mais que a coletividade de pessoas seja indetermináveis, não é possível mensurar quais são as pessoas contaminadas, mas eles são todos consumidores equiparados. Aí, por exemplo, eu moro aqui do lado, essa ação civil pública deu procedente, tem que indenizar todo mundo que possivelmente foi contaminado. A gente pode se habilitar na ação e pedir. Por exemplo, um exemplo hipotético, esdrúxulo, para entender o que é consumidor equiparado. É para usar a lei do consumidor em algum tipo de situação, mesmo que o consumidor não tenha contratado, não tenha pedido, não tenha ciência para poder ajudar e realmente beneficiar. Ficou um pouco mais claro? Então, olha o material ali, Felipe, mas ficou um pouco mais claro? Sim? Se falar não, tá tudo certo, porque é um pouquinho complexo. Ficou. Até lembrei de algumas situações que aconteceram comigo no meu serviço e eu consegui assimilar. Alguém mais? Vou para o material. Tudo certo? Sim, tudo certo. Vocês estão muito quietinhos, hein? A turma é falante. Beleza, estão entendendo, tá ótimo. Vamos lá. Então, eu preciso que vocês entendam muito bem o que é consumidor e o que é consumidor equiparado. Então, toda vez que chegar um cliente no seu escritório, pedir para você fazer uma ação de para limpar o nome dele, inexistência de débito, acumulada com dano moral, porque teve a negativação, e ele disse que não contratou, é consumidor equiparado. Esse é um exemplo mais notório.
Então, material, página 4. Segundo o CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A lei ainda equipara consumidor à coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo de relações de consumo. Depreende-se do dispositivo que o Código utilizou o caráter econômico para a conceituação de consumidor, na medida em que leva em consideração o fato de a pessoa adquirir os produtos para utilização pessoal e não comercial. Vale dizer que consumidor é quem age com vistas ao atendimento de uma necessidade própria e não para o desenvolvimento de outra atividade negocial. Presta atenção! É certo que vivemos em uma sociedade de consumo onde as relações jurídicas são travadas em massa, por meio de contratos de adesão previamente elaborados pelos fornecedores, sem qualquer possibilidade de negociação por parte do consumidor. Contrato de adesão. Ninguém assinou um contrato aí que nunca leu, né? Contrato de adesão, o nome disso. Se existir alguma cláusula que é abusiva, leonina, a gente chama no direito do consumidor, é possível, mesmo após assinar o contrato, a gente anular as cláusulas ou o próprio contrato. Por quê? Porque o consumidor ele é vulnerável. Absolutamente vulnerável. Hipossuficiente, nesse caso, tecnicamente, para compreender o que está lá nas cláusulas, com assertividade. Cabe a este, portanto, apenas aderir ou não ao instrumento que lhe é apresentado. Essa situação coloca numa posição evidente de vulnerabilidade, justificando a proteção especial do Código de Defesa do Consumidor que lhe confere. Eis o motivo pelo qual a conceituação do consumidor torna-se de extrema relevância. A doutrina apresentava duas teorias acerca da definição de consumidor. Uma mais restritiva, denominada finalista, e outra maximalista, que amplia a noção de consumidor, para fim de abarcar a proteção legal um número maior de situações jurídicas. Mais recentemente, porém, surgiu a teoria finalista, aprofundando que se coloca numa posição intermediária aquelas duas teorias originárias. A relação, deixa eu ver, pergunta, entre vocês e a empresa que vende as carteiras da Unic. Carteira que vocês usam lá, digamos que vocês estão estudando lá, carteira quebra no pé de alguém. A gente vai... Quem que vai ser o nosso... Vocês são consumidor em relação a quem? A Unic, a empresa que vendeu, a carteira? A Unic. A Unic é com certeza, exatamente. A gente vai aprender... Deixa eu ver quem está falando comigo aqui. Maria. Que fornecedor e comerciante, eles respondem de forma solidária. Então, muitas vezes, a gente tem algum problema de consumidor. Vou dar um exemplo hipotético das empresas de telefonia, que é mais fácil. A gente pode entrar, ou empresa aérea, comprou a passagem na 1, 2, 3 milhas da Azul. A responsabilidade é solidária dos dois. Solidário no direito brasileiro, ou seja, responde independente e 100%. É como se é melhor que o fiador ainda. É solidário. Se você entrar contra a Unic ou contra a empresa que vendeu a carteira, vai ser legítima a parte no processo. Porque a responsabilidade de fornecedor, que é a empresa que vendeu a carteira, e o comerciante, que é quem tá gerindo ali, no caso a relação de educacional, é solidária. Então, o juiz não vai tirar do polo passivo, e se você colocar só um, não vai dar improcedente. Beleza? Então, é esse tipo de exercício que eu vou fazer com vocês. Vocês entenderem por que aplica a relação de consumo, por que não. Sempre você precisa entender o seguinte, vou trazer um modelo de uma peça de consumidor depois. Quando a gente faz uma peça de consumidor, uma petição inicial, tem que colocar fundamento da Constituição, fundamento do Código Civil
e fundamento do consumidor. Por quê? Porque se a gente, no processo não dá certo aqui em primeiro grau, em primavera, e quiser entrar com recurso, a gente precisa entrar com recurso de apelação, recurso especial, recurso extraordinário. Então, precisa ter na petição inicial artigos constitucionais e lei federal, que é Código Civil, para devolver para os tribunais. Se vocês fizerem uma peça michuruca, digamos, só com um artigo do CDC, não vai subir, por mais que vocês tenham direito. Então, tem que começar desde já a pegar essa visão. Beleza? Então, consumidor é isso. Quem pode ler... Deixa eu pegar o material. Acho que vou ler o material primeiro. Deixa eu ver o que eu coloquei no material aqui. Fornecedor. A gente vai ver só até fornecedor, porque vocês já passaram da outra turma. Como vocês não são conversador, vocês já encontraram uma outra turma. Outra turma eu não comecei o fornecedor. O leitor aí do fornecedor, artigo 3º, por favor, leia. Do CDC. Leia primeiro o caput, depois para, que vamos ler aos poucos os parágrafos, tá bom? Acho que é o Felipe que está lendo. É eu, professora. Tá ouvindo aí? Tá bom? Pode continuar lendo. Tá. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolve atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Ok. Você viu que embaixo tem os artigos para ler, mas a gente não vai ler agora. Vídeo artigo 28. Então, o fornecedor é pessoa física e jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Parágrafo 1º. Leia aí o que é produto. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Serviço. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Porque relações de caráter trabalhista não é direito consumidor. Essa é a área competência do juiz do trabalho. Tá, tem um monte de súmula, artigo embaixo. Vamos para o material. Página 4. Fornecedor para o Código de Defesa do Consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Então, pessoa física pode ser fornecedor. Pessoa jurídica pode ser fornecedor. Pública, privada. Nacional ou estrangeira. Ele fez a leitura, né? Ali no caso do artigo nosso. Despersonalizado. Deixa eu só ver o que é isso aqui mesmo. Vou falar para vocês. Espera que tá carregando o material. Professora. Oi? Página 5 do material. Ah, obrigada. Que eu tava lendo ali. Entes despersonalizados são coletividades de seres humanos ou bens que não possuem personalidade jurídica própria. Também conhecidos como que é um ente despersonalizado. Personalizado quando tem personalidade jurídica, né? Despersonalizado quando não tem. Para conceituar. Deixa eu abrir ali de novo. Agora está na página 5. Fornecedor, na lição de José Geraldo Brito. Parece que eu ouvi a Zildinei, não, é outro aluno. Foi a Maria que falou comigo agora? Foi, né? Sim. Beleza, obrigada. Abri aqui. Fornecedor, na lição de José Geraldo, é destarte. Qualquer pessoa física ou qualquer um que a título singular, mediante desempenho de atividade mercantil ou civil, de forma habitual, ofereça no mercado produtos ou serviços
e a jurídica da mesma forma, mas em associação mercantil ou civil, e de forma habitual. Então, relação de consumo, gente, visa a comercialização, visa essa atividade mercantil, né? Visa lucro, relação de consumo. O critério, portanto, para a caracterização de fornecedor é desenvolver atividades tipicamente profissionais, como a comercialização, a produção, a importação, indicando também a necessidade de uma certa habitualidade, como a transformação e a distribuição de produtos, de tal sorte que são excluídos da aplicação do Código todos os contratos firmados entre dois consumidores não profissionais. Então, se tiver uma relação de duas pessoas físicas que são consideradas consumidores, mas não são profissionais, não desenvolvem atividades tipicamente profissionais de comercialização, produção, importação, o contrato não pode ter aplicação do CDC, contrato de compra e venda, contrato de minuta de divórcio, etc. Vocês têm que entender no direito, gente, o direito civil ele é o grandão. E as varas especializadas estão dentro, tipo, direito de família, está dentro do direito civil. Direito do Estatuto do Idoso, lei de inquilinato, bem de família, direito real, direito possessório, direito das coisas, obrigações, contratos, é tudo direito civil. Mas quando fala dessa parte, quando é alguma vara especializada, está contida, está dentro. Enfim, aqui o exemplo foi para tomar cuidado. Não posso fazer um contrato de consumidor com meu amigo que me vendeu a moto. Contratinho de compra e venda. Não, não é. Ninguém está tendo ali... Oi? Seria de fornecedor, né? Contrato. Que não, no caso, quem vendeu a moto, ele seria fornecedor. Exato, mas aí não pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor, porque não tem uma relação profissional. Eu vou vender um piano para você, por exemplo, meu. Não é uma relação de consumo, uma relação civilista. Por quê? Porque característica de fornecedor é desenvolver atividade tipicamente profissional. Fornecedor do consumidor. Entende? Se não tiver essa característica, não pode ser consumidor a relação. É uma relação civilista. Lá do Código Civil. Entendeu? Sim, entendi. Entendeu? Então, a gente vai ler mais aqui, aí vai ficar mais claro. E tratando de prestação de serviço, o Código exige, além da habitualidade da atividade a ser desenvolvida mediante remuneração, a remuneração que trata a lei não abrange as atividades que são pagas pelo próprio consumidor, mas também os serviços de consumo remunerados indiretamente, isto é, quando não é o consumidor individual que paga, mas a coletividade, facilidade diluída no preço de todos, ou quando ele paga indiretamente o benefício gratuito que está recebendo. Em outras palavras, ainda que não haja remuneração direta pelo consumidor, se o custo estiver incluído no preço do serviço, haverá remuneração para fins de leis. Só exemplo. Eu vou voltar ali. Dessarte, para estar diante de um serviço prestado sem remuneração, será necessário que, de fato, o prestador de serviço não tenha, de maneira alguma, ser ressarcido de seus custos ou que, em função de natureza de prestação de serviço, não tenha cobrado o preço. Ele está só dando exemplos aqui mais apropriados do nosso parágrafo 1º, que fala o que é produto. Produto é qualquer bem móvel, parado, propriedade, ou imóvel, material ou imaterial. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito seguritário, exceto, salvo,
os decorrentes de relação de caráter trabalhista. Ali está falando para ler algumas súmulas. 297 e 321 do STJ. Se alguém tiver com as súmulas aí do STJ, que é lá no final do código aberto para a gente ler, deve falar sobre contratos bancários. As súmulas, gente, se vocês não sabem, lá no índice do início do código, a gente consegue localizar onde está no Vadimeco. É que o meu já está marcado. Se tiver de vocês algum outro número de súmula, me fala, que o meu Vadimeco é bem antigo. Professor, o meu tem o 469 e o 563 também. O que é isso? A súmula? Súmula Do STJ? do STJ. É porque eu acho que criou depois. Vamos ler primeiro. 297 do STJ. Vai lá no STJ. Vai me ajudar, porque eu não devo ter essa súmula, porque deve ter sido depois que eu comprei meu Vadimeco. 297. 297. Eu tô na STF, galera. Calma aí. STJ. Universitários, quem achou primeiro aí vai. 297. Tá grifadíssimo aqui. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Olha que legal. Por quê? Sabe aquela conversa que eu tive? Eu não sei qual foi a aluna. Ah, Fran, mas isso aqui é relação de consumo ou civilista? Existe essa discussão na jurisprudência. Às vezes, a gente quer bater o pé que determinada relação é de consumo. Aí um juiz dá que é consumo, aí outro juiz dá que é civilista. Aí, para acabar a bagunça, vira súmula. Então, quando vira uma súmula do STJ, do STF, súmula vinculante, ou foi uma tese de demanda repetitiva, o que é isso? Um recurso especial ou extraordinário foi analisado, tem força de lei. E acaba a dúvida. Então, quando criou essa súmula aqui, não tem mais dúvida. Vou entrar com uma ação porque está descontando muito empréstimo da aposentadoria da minha avó, ela não pediu nada. Será que relação de consumo? Tem súmula informando isso. 321 do STJ. Você vai ler as outras aí, Felipe, porque eu não tenho essas outras súmulas. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável. Você achou suas súmulas aí? Não, eu fechei aqui, professor. Eu botei no código. Então, abre, eu vou ler aqui o outro. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurista entre a entidade da previdência privada e seus participantes. Ó, que legal. Então, cabe relação de consumo quando a gente falar de ação que for entidade de previdência privada. O que é previdência privada? Minha área mais forte é previdenciários, o pessoal sabe, né? É quando a gente paga alguma instituição financeira para complementar a nossa futura aposentadoria. Resumindo, se a gente entrar com uma ação contra essas empresas de previdência complementar, é relação de consumo, porque é súmula do STF, do STJ. Professora, a súmula 321, ela não está mais no código, não está mais lá nas súmulas do STF. E o meu é mais novo, que tem as outras súmulas. Está escrito revogado? Depois da 320, já pula para 322. Ah, tá. Súmula revogada. Mas é que é do STJ, meu anjo. Ah, tá. Tá bom? Vai estar depois. Mas obrigada. Preciso que vocês fiquem atentos, porque meu código é velhinho. Mas vai lá no STJ que está na frente. Vai estar lá. Mas agora olha se tá, porque vai que não tá, né? É do STJ. Deixa eu... Dá uma olhada aí, que daí tira a dúvida da sua cabeça e pronto. Não, deve estar então. 469, professor? Você vai ler o seu, porque eu não tenho mais, o Felipe. Você falou aí. Qual que é a outra que tem? Tá cancelada. A 469 e a 563. A súmula 321 do STJ está cancelada. Tá cancelada aí também? Está escrito cancelada. Então tá, é que o meu não tá escrito cancelado aqui, eu tô lendo. Então tá. Qual que tem que tem abaixo mais, então?
No artigo de vocês, no parágrafo 2º, tem quais súmulas, então, por favor? Só para a gente ver. Maria, tem a 297, qual mais? 321, 469 e 563. Então, não tá, tem 97. 321 ela está falando que não tem no STJ. Dá uma olhada lá se está revogado. O meu está normal aqui. Deixa eu procurar no Google aqui. Súmula 321 STJ. O meu tá escrito cancelado, professor. Cancelado. Foi cancelada. Edita outros enunciados de direito do consumidor, migalhas. Foi corte. Então, o dele também deve ter sido, não sei quando foi, mas foi cancelada. Pronto. Foi cancelada do STJ e do STF. Que coisa boa. Mesma súmula. Então, tá. Então, a gente vai ler só o outro. Lê o outro que está disponível ali. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Relação jurídica, previdência privada, nova súmula. Aqui, ó. A nova súmula é o seguinte. Eu vou mandar depois, já que vocês falaram. Ó. A nova súmula tem a seguinte redação. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável a entidades de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. O colegiado também aprovou súmulas relacionadas à tarifa de cadastro. Tem vários aqui. No caso, ele ampliou a súmula e cancelou essa súmula 321 e foi ampliada. Vou enviar aqui, vou salvar, depois eu envio para vocês no grupo. Lê essa outra aí, veja se não está revogada também, que o Felipe vai ler. É só para vocês aprenderem um pouquinho mais. O que está aí? Lê para nós, Felipe. 600 do quê? A 469 foi revogada, agora tem a 563. Tem também no de vocês aí, 563? Então, lê. Meu código não tem 563. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo sobre os contratos de previdência celebrados com entidades fechadas. Que isso aí vai ser a anterior. Foi remolgada a 321 entrou essa daí, então, que tem a ver com... Tá. Lê de novo para nós, por favor. Só para eu entender a diferença, que eu não tenho. Tá. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos de previdência celebrados com entidades fechadas. Entendi, beleza. Entendi. Seguinte, ó, o 321 falava que o quê? O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades de previdência privada e seus participantes. Foi revogada e entrou essa que o Felipe leu, que eu não tenho no meu código aqui, que é antiguinho, que é 563, né? Que fala que entra, só que também entra a complementar. É um pouco mais completa. Entendi. Ok, era só para a gente manusear mesmo essa parte do código. Voltar para o nosso CDC querido lá. Obrigada, Maria, por olhar isso aí. Vocês fiquem atentos para nos ajudar. Todo mundo está mexendo no Vadmecum aí, quem quer passar na OAB, e a gente se ajuda com os nossos códigos, com as legislações revogadas né, arcadas aí. Deixa eu ver aqui, tem um materialzinho para a gente seguir. Tá. Então, aqui, até essa parte aí aqui, o que eu gostaria de passar para vocês hoje, porque eu vou passar depois um material desse item 5 aqui, que é a definição jurídica de serviço público, como relação de consumo, critério de remuneração econômica, e depois o objeto. Isso aqui era para ser na outra aula, mas a gente passou um pouquinho. A gente vai finalizar na outra aula o seguinte, vamos falar definição jurídica de serviço. A gente leu no código, a gente vai estudar um pouquinho mais o que é serviço para o CDC, o objeto da relação jurídica de consumo. Por exemplo, um contrato de compra e venda, o objeto é a moto, é o carro. A relação de consumo, qual é o objeto? A gente vai analisar. É uma prestação de serviço do produto ou serviço? Ou algum contrato que tem cláusula abusiva? Ou algum objeto, bem, que tem vício? Então, a gente vai entender o que é isso. Aí também vou entrar na próxima aula com vocês de princípios básicos do consumidor. E é muito importante estar disposto no próprio código de vocês quais são os princípios, a gente vai explicar um a um. E vou entrar na parte de contrato de consumo, também já. Falando da nova teoria de contrato, olhando da emenda aqui, tá?
formação de contrato, formas de oferta. Está tudo discriminado no código aqui, se a gente for fazer a leitura. Eles falam como que deve ser feito a oferta, a publicidade, o que é benéfico para o consumidor, até multa, gente. Quando se alguém está cobrando alguma dívida de um cliente de vocês, existe uma porcentagem que deve ser respeitada pelo consumidor, e etc. A gente vai aprender também tudo isso no decorrer da aula e sempre trazendo o Vadimec com quem tiver, porque a gente vai usar muito, muito, muito. Eu dei uma esticada aí para não dar o intervalo e eu acabei passando até do que eu queria dar para vocês aí. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição. Eu gostei aí da interação de vocês no final. É a interação que faz a gente aprender bastante. Eu vou encerrar a gravação aqui, porque eu vou subir essa aula para o YouTube, se o Microsoft nos permitir. E aí, senhores, Mário?